Existe um lugar onde muita gente se perde. E esse lugar não é num pecado que você consegue largar. Nem é num erro que você não consegue se perdoar. Mas é num cansaço de não saber o que fazer. É quando você continua tentando, mas não entende nada. É quando você não sabe o que fazer. Você ora, mas sente que Deus não está te escutando. E isso muitas vezes não acontece porque você deixou de amar a Deus, mas porque você está tentando carregar um peso que Ele nunca pediu para você carregar. E é aí que muitos se perdem. Não porque abandonaram a sua fé, mas porque trocaram a confiança em Deus pela cobrança. Não desistiram, mas também não conseguem mais descansar em Deus. Continuam andando, mas sem rumo, sem direção. É quando erramos, e erramos tanto que pensamos que desistir é o único caminho, que não há mais salvação. E às vezes acertamos e começamos a nos cobrar, pensando que temos que acertar todos os dias. E aí começamos a nos cobrar para acertar sempre mais. E sem perceber, a fé vira um peso. E nenhuma vitória tem valor. Parece que nunca está bom o suficiente. Mas Deus nunca nos chamou para sobreviver. Ele nos chamou para viver com Ele. Jesus disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Ele não disse: sejam perfeitos e eu continuarei com vocês. Ou disse: nunca caiam e eu continuarei com vocês. Não, ele disse: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Então, como permanecer sem desistir e sem tentar ser perfeito? O primeiro passo é confiar mais do que analisar. É quando você cai, mas fica gastando dias e dias se acusando. Em vez disso, arrependa-se e volte-se a Deus. Deus trata primeiro o coração, antes do desempenho. Ele te ama quando você erra e também quando você acerta. E te ama do mesmo jeito, da mesma quantidade. Segundo passo é obedecer no simples, no que Deus já te mostrou. Fidelidade não é fazer tudo, é fazer o que Deus já colocou diante de você hoje. É trocar a cobrança pela dependência. O perfeccionismo tenta controlar o resultado, acertar sempre e fica remoendo quando erra. Mas a fé entrega e confia no processo de Deus. Então não desista quando você cair, nem se orgulhe quando você acertar. Mas nessas duas situações, confie em Deus e agradeça a Ele e sempre volte-se para Cristo. Permanecer é acordar e dizer: Senhor, hoje eu confio no Senhor e dependo do Senhor. É você orar antes de entender, é confiar antes de enxergar. E quem confia, quem continua, descansa. E quem permanece, frutifica. E muitas vezes a gente se cansa porque tenta lembrar de tudo, prever tudo e segurar tudo. Mas Deus nunca pediu isso. Pense numa criança andando ao lado do seu pai. Ela segura na mão do pai e caminha com ele. Ela não sabe o caminho, não entende os perigos da rua, não calcula o futuro. Ela só segura a mão do pai e segue. A criança não anda ansiosa. Ela não tenta liderar. Não exige explicações. Ela confia, porque sabe que o pai conhece o caminho e vai levá-la até o destino em segurança. E confiar em Deus é isso. Não é esquecer a responsabilidade, mas é entregar o controle e confiar nele. Quando você tenta lembrar de tudo, o coração se enche de ansiedade. Mas quando você entrega a Deus e confia, o coração encontra descanso. Jesus disse que o reino pertence aos que são como crianças, não porque são ingênuas, mas porque confiam. Você não precisa viver antecipando dores, que talvez nunca aconteçam. Deus já está no amanhã. Antes de você chegar lá, Ele já está preparando o seu caminho. Não desista quando se sentir fraco. Não se cobre como se você fosse Deus. Faça o que a criança faz. Segure firme na mão de Deus. Confie nele. Continue andando. Permanecer não é entender tudo,
é confiar. E se hoje você não sabe o que fazer, se não sabe qual decisão tomar, se tudo parece confuso, não desista, mas continue a confiar em Deus. E se hoje você está pensando em parar, em largar a fé, em se afastar de Cristo, não caminhe sozinho. Você não precisa entender o caminho inteiro. Você só precisa dar o próximo passo, segurando na mão de Deus. Não tente ser forte o tempo todo. Não tente ser perfeito. Confiança não é controle, é descanso. Se hoje tudo que você consegue fazer é dizer: Senhor, me ajuda, isso já é fé. Continue, não porque você consegue, mas porque Ele te sustenta, porque Ele te ama. Então confie em Deus e continue. Não porque o caminho é fácil, mas porque Ele te dá força para continuar.